Bom dia a todos. Aqui é Ivana, meu nome é Ivana, eu sou representante do Secov na área de condomínios na região do Vale do Paraíba e também estou como representante da ACEVALE, que é a Associação das Administradoras de Condomínios da região. Muito obrigado aos nossos colegas da ACEVALE que ajudaram na divulgação do evento e que provavelmente estão presentes aqui nessa webinar. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro Secov de Gestão Condominial de São José dos Campos. Hoje, nós vamos abordar o tema Condomínio, Minha Casa, Minhas Regras, com o nosso brilhante apresentador, o Dr. João Paulo Rossi Pascoal, que gentilmente arrumou uma agenda para a gente no meio de inúmeros compromissos que ele já tinha. Mas ele falou que ele não poderia deixar de atender o Vale do Paraíba, e nós ficamos imensamente felizes com isso. Os nossos agradecimentos da CGTEC, que é a patrocinadora desse webinar, e ao apoio da associação, da CEVALE, né? E nós passamos agora a palavra a Patrícia Santana Borges, que é a gerente comercial da CGTEC, para um breve informe antes de iniciarmos. Olá, bom dia a todos. Eu, na condição de representante da CGTEC, desejo a todos uma feliz semana em nome do nosso presidente, Antônio Chaú. Bom, a CGTEC Security, o grupo CGTEC Security, já está aí no mercado há quase 25 anos. Somos grandes protagonistas aí nesse mercado condominial, atuando aí a CGTEC, em 2021 atingiu a marca de 3.900 colaboradores em 392 condomínios, atuando em São José dos Campos e região, São Paulo, Campinas, Indaiatuba e agora estamos também em Jundiaí. Nós trabalhamos com a parte de portaria e recepção, vigias rondistas, vigilância também, segurança privada, poda e jardinagem, zeladoria e manutenção, limpeza e conservação. Outra coisa que muito nos orgulha é em relação às nossas certidões, todas negativadas, coisa que é muito difícil nesse mercado atualmente. Temos também um criterioso processo na formação, na capacitação dos nossos profissionais. Agora também nós estamos lançando o CGTEC Condo, um aplicativo que vem para facilitar a vida de todos os condôminos, com alguns grandes diferenciais. Em breve aí nós estaremos divulgando essa parte do aplicativo também. Na última apresentação que nós fizemos, eu tive a oportunidade de falar um pouco sobre a nossa nova CCO, nosso Centro de Controle Operacional, com tecnologia israelense. Nós utilizamos um software israelense de alta performance, que fica instalado em nossa mega base de Campinas e também vem para ajudar muito nessa parte de segurança, né? Ele acompanha em tempo real as equipes, identificando posturas irregulares, coleta e backup das imagens em pontos críticos, atuando também junto a toda a parte operacional com nossa análise de risco, que também é um diferencial da CGTEC. Enfim, estamos aí nos colocando à disposição nesse mercado maravilhoso. Eu, Patrícia Borges, também estaria aqui à disposição para quaisquer dúvidas que possam aparecer. Muito obrigada pela oportunidade, eu desejo um ótimo evento a todos. Obrigada, Patrícia, mais uma vez pela sua presença e participação e pelo patrocínio da CGTEC. Realmente, nesse mercado, nós ter certidões em dia é extremamente importante para o tomador de serviço, né? Com certeza. E outros assuntos, outras partes também que você colocou aí. Muito obrigada. Sim. E o legal, eu esqueci de mencionar, é que a CGTEC ela tem quase 25 anos, fundada pelo mesmo, o atual proprietário e presidente do grupo, né, que é o Antônio Chaú. É outro diferencial também que eu acho que vale a pena mencionar. Tá certo, muito obrigada. Tá bom? Obrigada, ótimo dia, bom evento. Obrigada. Pessoal, vocês que estão acompanhando o nosso webinar, enviem as perguntas pelo chat e ao final da apresentação, todas elas serão respondidas, ou todas, ou pelo menos o que for possível, tá?
que não for possível, a gente verifica depois. Bom, para falar agora do Dr. João Paulo Rossi Pascoal, vou ter até que ler, porque, olha, ele é advogado, assessor jurídico da ABIC, que é a Associação das Administradoras de São Paulo, é mestre em Direito pela PUC São Paulo, especialista em Direito Civil, Obrigações e Contratos pela ESA-OAB, especialista em Direito Imobiliário, Empresarial e docente da Universidade Secov, docente na Universidade 9 de Julho, na Uninove, na graduação em Direito, e, além de tudo isso, está no mercado condominial sempre, sabe, sempre disposto a nos ajudar as instituições, a dar sempre a palavra dele e colaborar conosco. Bom, Dr. João Paulo, advogado, docente da universidade e da Uninove, muito obrigado pela presença e eu passo a palavra agora para a sua apresentação. Muito bem, Ivana, bom dia a todos. Fico muito agradecido com essa oportunidade de rever os queridos amigos aí do Vale. Eu tive a satisfação de estar aí presencialmente em inúmeros eventos e sempre foi muito bem recebido. Então, o que a Ivana contou é verdade. Eu faço questão de participar quando convidado para trazer aqui algumas indicações, algumas opiniões que sejam de valor prático para todos vocês. Eu, provocado pela Ivana, então, se essa palestra não der certo, a culpa é da Ivana, viu? Foi ela que bolou esse tema, não tinha a palestra preparada. Então, provocado pela Ivana, eu vou tratar com vocês, e aí eu disponibilizarei essa apresentação, o Secov poderá livremente divulgar. Nós vamos falar sobre o condomínio Minha Casa, Minhas Regras. Então, nós vamos falar sobre o arcabouço legal aqui que sustenta o condomínio e vamos falar de direitos e deveres. Mas antes de tudo, eu gostaria de externar aqui os meus cumprimentos, dar o meu parabéns a todos os síndicos, porque daqui a alguns dias nós teremos a comemoração de mais um dia do síndico. Então, nós sabemos, estávamos até comentando isso antes de entrarmos aqui no ar com vocês, de como esse setor se tornou tão grande, está sendo cada vez mais reconhecido na sua importância, no seu valor, e vocês acabam de sair de um período aí totalmente diferenciado, que foi o terror que nós vivemos na época da pandemia. Então, usando aquela máxima do filósofo Nietzsche, o que não nos mata nos fortalece. E se vocês passaram por toda essa provação e continuam atuantes, vocês todos estão aí de parabéns. Então, fica aqui meu registro inicial, meus cumprimentos sobre a data comemorativa do Dia do Síndico. Vamos começar aqui a análise com alguns comentários de abertura, algumas reflexões que vão servir de premissa para o que vem depois. Então, o nosso ponto de partida é nós lembrarmos o que é exatamente o condomínio edilício. Então, nós notamos por aí até alguns comentários que eu não concordo, associando o condomínio a uma empresa. Eu não concordo, porque o condomínio não tem lucro. O condomínio, a bem dizer, é uma reunião de proprietários dentro dessa roupagem moderna do exercício da propriedade. É uma forma compartilhada de você ter a sua propriedade exclusiva, o seu apartamento, o seu escritório, a sua vaga de garagem, compartilhando uma mesma estrutura, áreas comuns, e daí que nós temos aqueles elementos sem os quais nós não temos um condomínio. Quais sejam? Separação entre área comum e área exclusiva, fração ideal, multiplicidade de condôminos. Então, nós podemos afirmar, sim, que o condomínio edilício, esse é o nome que o Código dá, ele é uma forma moderna de propriedade. Mas o seu funcionamento, ele é democrático.
E esse é um ponto de partida importantíssimo. Por quê? Porque a democracia, já se comprovou, é o melhor sistema de nós governarmos as comunidades, sociedades humanas. Não é perfeito, mas é o melhor. Só que a democracia, para que ela bem se desenvolva, exige a participação. Então, nós veremos aqui na continuidade da minha fala, infelizmente, alguns exemplos ruins de que os problemas do condomínio nascem, surgem, por essa má compreensão sobre qual é o meu papel como condômino, como ocupante no condomínio, e da importância de eu participar da maneira adequada do dia a dia das iniciativas do condomínio, pensando no benefício coletivo e não meramente no individual. Outro aspecto que também vale comentar aqui de início é que o condomínio não é reconhecido na lei como um ente com personalidade jurídica. É verdade que nós temos, sim, projeto de lei correndo lá no Congresso que visa alterar o artigo 44 do Código Civil e atribuir a possibilidade de que o condomínio tenha personalidade jurídica. As entidades do setor, o Secov, a BIC, a OAB São Paulo, da qual faço parte também, estão de olho no andamento dessa iniciativa para conferirmos o que é que vai sair. Mas, apesar de não ter personalidade jurídica, ser um ente despersonalizado, é certo que o condomínio tem a chamada capacidade processual. Ou seja, ele pode ser autor ou ele pode ser réu em ações judiciais. Infelizmente, os condomínios se envolvem em muitas questões judiciais, no campo da recuperação de crédito, no campo da prestação de contas, das indenizatórias, e por aí vai. Temos também que recordar, de início, que a lei aplicável ao assunto é o Código Civil. Nós temos a regência no Código Civil a partir do artigo 1331, terminando no artigo 1358. Então, o Código Civil acaba sendo a nossa norma guia para tratarmos de questões condominiais. É claro que o detalhe, a minúcia, pode ser dosada de acordo com a regulamentação interna, a normatização interna, que eu falarei daqui a pouco. E, por fim, temos também que compreender que, apesar de regido prioritariamente pelo Código Civil, o condomínio edilício acaba sofrendo influxos vários de outros ramos do direito. Ou seja, nós temos no mundo moderno o direito de propriedade, aqui falamos de uma manifestação moderna do direito de propriedade, sendo controlado por vários fatores. São questões de caráter ambiental, urbanístico. Então, hoje em dia, nós não podemos dizer que, sendo donos de algo, proprietários, nós fazemos o que nós quisermos, quando quisermos, de maneira alguma. Temos que respeitar, em primeiro lugar, o regramento que o Código Civil nos dá e, por extensão, o que a normatização interna do condomínio dá, né? A convenção e o regimento interno, como também temos que observar a influência de leis estaduais, leis municipais e outras que acabam falando do nosso tema condomínio. Apenas a título de lembrete, eu trago aqui a vocês o exemplo de como esse assunto está na moda. Então, eu até escrevi um artigo que foi publicado na revista jurídica do Secov, Opinião Jurídica, falando sobre o apogeu do condomínio, que legislações recentes reconheceram novas figuras, usando como inspiração, usando o molde do condomínio edilício para criar novas situações. São essas aparições que eu chamo aqui de novas manifestações condominiais. Então, temos o condomínio de lotes, temos o condomínio urbano simples, o direito real de laje, o loteamento de acesso controlado, que recentemente passaram a ter regulação expressa na lei. Da mesma forma, em 2018,
nós tivemos acréscimos no Código Civil, contendo aqui a regência de uma figura que já era praticada, mas que não tinha lei específica, que é o condomínio em multipropriedade. Então, nós vamos encontrar, a partir do artigo 1358b até o 1358u, uma farta regência dessa possibilidade de nós termos essa unidade fracionada não meramente com frações ideais, mas fracionada no tempo. Então, você será condômino de uma semana, de 2 semanas, de uma unidade em multipropriedade imobiliária. Então, são apenas exemplos aqui de como essa matéria condominial está num avanço, está num crescimento, está florescendo, criando novas situações jurídicas e criando novas situações negociais. Nós passaremos a ver em cidades de cunho turístico, de apelo turístico, muita multipropriedade incerta em condomínios edilícios. Dito essas informações aqui de abertura, vamos falar de problemas. Nós, da área jurídica aqui, nós não morreremos de tédio, porque, infelizmente, se o condomínio ele cumpre sua função social e permite que as pessoas possam ter uma qualidade de vida, possam ter espaço para viver, para trabalhar. E, outro lado, nós temos, sim, muitos problemas, porque, certamente, o que acontece fora do condomínio acontece dentro dele também. Mas aqui eu faço algumas indicações extraídas da experiência, extraídas do meu dia a dia, e desde a década de 90 eu mexo com esse assunto, que me parecem oportunas. Então, eu coloquei aqui como questões problemáticas que, infelizmente, vocês, síndicos, enfrentam. Mais dia, menos dia, se depararão. Então, eu coloquei aqui muita reclamação, pouca participação. Eu disse que o funcionamento do condomínio é democrático, exige a participação. O síndico, se nós formos ver na letra da lei, ele não pode muito, não. Ele tem uma série de restrições ao se conduzir, ele é um representante dos condôminos, e tudo aquilo que for diferenciado, problemático, perigoso, ele necessita da decisão de assembleia para tocar o assunto. Então, aqui, infelizmente, é um primeiro exemplo ruim que nós percebemos, que o perfil do povo brasileiro é de sermos muito exigentes. Tem condôminos que são ferozes, que aparecem diante do síndico com o dedo em riste, espumando de raiva, exigindo isso e aquilo, mas na hora do vamos ver, na hora desse cidadão dar amparo ao condomínio, participar de assembleias, formalizar a reclamação que ele apresenta, até servindo como forma de prova, participando como testemunha num processo, esse sujeito, o feroz reclamante, ele se torna um cordeirinho. Ele vira para você e diz assim: ah, não, eu estou apenas trazendo informação. Eu espero que você resolva. Como se o síndico fosse um mágico, como se ele sozinho pudesse, um herói, resolver tudo. E não funciona assim. Então, uma dica prática aqui que eu dou a vocês é que, vira e mexe, nós teremos que chamar a responsabilidade todos do condomínio de que o condomínio é de funcionamento democrático e coletivo. O síndico não é dono do condomínio. O síndico não é um ditador. Ele está ali recolhendo as aspirações coletivas e dando vazão, dando prática. Mas ele necessita muito da participação de todos. Também se percebe, e no mesmo alinhamento, um perfil individualista da nossa população. Eu brinco que nós estamos aqui presenciando, nos últimos 15 anos, um aculturamento do povo brasileiro que, em boa parte, não tinha essa vivência em condomínio. Passaram a ter, por conta de programas de interesse
de habitação social, de programas Minha Casa Minha Vida e tudo mais, né? Porque a tendência das cidades é crescer para cima e, portanto, nós temos uma camada nova da população brasileira ainda aprendendo o que é viver em condomínio. E as pessoas têm um perfil muito individualista. Ele costuma pensar o mundo pelo viés do seu umbigo, não pensando fazer parte de uma comunidade. Então, também é uma outra rédea aqui que nós temos que puxar, de centralizar o condômino, o ocupante, como um membro de uma comunidade, e que sozinho a andorinha não faz verão, que há necessidade dessa atuação coletiva. Na mesma linha do individualismo, da falta de compreensão dos conceitos jurídicos, nós temos ainda muitos condôminos ocupantes que têm aquela visão antiquada, superada do que é o direito de propriedade, como se ele pudesse fazer tudo. Então, daqui a pouco nós veremos, entraremos no detalhe dos direitos e deveres e veremos que há inúmeras restrições e que muitas delas que existem para uma casa térrea, assobradada, isolada, quando você tem uma propriedade em condomínio, a coisa piora, porque o nível de tolerância acaba diminuindo muito. Falaremos mais à frente. Aqui eu já falei, né, a necessidade de participação em assembleias, em atuações mais graves, como as judiciais. Eu, como advogado de administradoras de condomínios, já sofri muito com isso, de precisar da comprovação que vem pelas mãos do condômino e ele se negar por comodismo, por medo, ele só quer reclamar, mas é que ele quer se manter oculto, ele não quer dar o rosto dele na história temendo alguma coisa. E aqui, como dado o final dessa reflexão, é muito importante a você, síndico, quando receber esses reclamos, essas exigências, em primeiro lugar, colocar anteparos, para que não venha aquele jogo de insatisfação. Então, exija sempre que tudo seja documentado, seja esclarecido por escrito, porque você não sabe como é que aquilo vai terminar. Talvez seja o início de um grande problema. Então, é bom que você, desde o início, documente tudo, exija essa formalização, porque assim você já vai separar o joio do trigo, já vai limar aí boa parte desses reclamantes sem base, sem conteúdo, sem pé e cabeça. E, num segundo momento, claro que nós vamos receber esses reclamos, mas nós não podemos perder de vista que o condomínio existe, a estrutura jurídica condomínio existe, para lidar com temas de interesse coletivo. O síndico, e nós veremos também, tem uma longa lista de atribuições, todas elas voltadas ao atendimento desse aspecto macro, coletivo. O que isso significa dizer? Que você deve tomar muito cuidado em se imiscuir, em perder tempo com questões de origem privada, particular. Porque muitos, infelizmente, pensam assim, estando num condomínio, o síndico resolve tudo para mim. Eu me lembro de uma situação, só para exemplificar, de um condômino que alugava a sua unidade e tinha, por pior que possa parecer, uma imobiliária e ficava exigindo do síndico que o síndico que controlasse a locação dele, falasse com o inquilino para que ele pagasse o valor locativo, o condomínio em dia, e por aí vai. Pergunto, o que isso tem a ver com a vida do condomínio? É uma questão de puro interesse particular do condômino que o síndico não deve se meter de modo algum. Então, são exemplos, questões que costumeiramente resvalam nesse ponto. Questões de vazamento, de infiltração, de barulho. Há situações que não envolvem o condomínio. São questões de caráter individual e, portanto, que cada um resolva por si próprio pelo caminho que achar mais adequado. Dentro dessa linha de falarmos de regras, temos que lembrar que o condomínio, além de ter um regramento específico em lei,
tem também a sua chamada normatização interna. Então, é um instituto regulado com fartura. E isso tem que ficar claro para todos, principalmente para aquele novato no condomínio, que muitas vezes desconhece essa sistemática, que ele opta por morar numa comunidade, ninguém é obrigado a morar em condomínio, é uma opção de vida. Aliás, há aqueles que optam por não morar em condomínio, justamente porque são muito individualistas, não querem ter essa vivência em comunidade. Então, que todos saibam que é incontornável, ao nós optarmos pela vida em condomínio, obedecemos todo o seu regramento, que começa lá com o Código Civil, mas que ganha um refino, ganha um detalhamento nos seguintes documentos que todo condomínio terá, a começar com a chamada instituição do condomínio. Então, é por meio desse documento, que, no mais das vezes, é fruto de trabalho do incorporador, mas não apenas, né? Eu posso instituir um condomínio por testamento, por um instrumento particular, mas geralmente nasce aqui de incorporação imobiliária, e isso é que dá origem ao condomínio, que faz com que ele nasça, e que vai trazer no seu bojo pura matéria que diga respeito ao direito de propriedade, e que será registrada no registro específico imobiliário. Então, ali na instituição, nós teremos a discriminação, a individualização das unidades de propriedade exclusiva e a enunciação das partes comuns. Teremos também a indicação das frações ideais de cada unidade. A fração ideal nada mais é que a medida da sua participação como condômino no todo. E, por fim, a indicação da destinação das unidades do próprio condomínio, que recentemente aí teve uma modificação sensível, que foi a alteração da redação do artigo 1351, dizendo que, com 2/3 agora, nós mudamos esse aspecto. Podemos alterar a finalidade do condomínio ou da unidade autônoma. Então, vocês notam que esse primeiro documento, a instituição, nos traz aqui o básico do básico sobre o direito de propriedade, e tudo isso pautado pelo artigo 1332 do Código Civil. Nos condomínios mais antigos, até nós vamos encontrar tudo reunido num documento só: especificação, instituição e convenção de condomínio. Um segundo documento que nós vamos notar, e que é de extrema importância para a atuação do síndico, é a convenção do condomínio. Então, a convenção do condomínio, diferentemente do que alguns entendem, não tem natureza contratual, não é um mero contrato. É muito mais que isso. É um ato normativo, é um ato que traz direitos, deveres, responsabilidades aos envolvidos, além de repetir certos aspectos do direito de propriedade. Então, é na convenção do condomínio que, por força aqui das matérias indicadas no artigo 1334 do Código Civil, e com a aprovação de 2/3 dos condôminos, nós teremos aquilo que de principal vai nortear a vida daquele condomínio: a sua formatação em termos de propriedade, a sua estrutura administrativa, as penalidades, os direitos, os deveres detalhados, as atribuições de cada um que compõe o corpo diretivo, o que o conselho fará, o que o síndico fará, o que o subsíndico fará. Então, ele acaba sendo como um guia principal para que nós possamos nos movimentar, agir com segurança jurídica no âmbito do condomínio. E aí vem aquela pergunta: é obrigatório o registro da convenção no registro imobiliário? Obrigatório não é, porque não há lei que obrigue, mas nós sabemos que, na prática, é como se fosse obrigatório, porque é a partir do registro
que nós passamos a ter o efeito de obrigatoriedade do que está ali contido para toda a sociedade. Perdoem aqui o latim, mas é o chamado efeito erga omnes, a partir do registro que damos publicidade e que o que está nessa convenção vai valer perante terceiros. Não tendo o registro, mas tendo sido aprovado, nós já temos súmula do STJ, a 260, que nos traz que, desde que aprovada no âmbito ali interno do condomínio, com 2/3, a convenção já se torna obrigatória para o seu público interno. Então, reitero, o registro seria importante para que esse documento tivesse valor perante terceiros. Mas a convenção sozinha não resolve tudo. Por quê? Porque há um terceiro documento importante aqui, que é o regimento interno, que, tal qual um regimento de hotel, contém apenas questões comportamentais, o que nós podemos ou não podemos fazer, com seu detalhamento respectivo, com relação ao uso de áreas comuns. Então, nós notamos que o regimento interno, tanto ele pode ser parte integrante da convenção, como ele pode constar de documento apartado. Até recomendo que se faça na segunda hipótese. Por quê? Porque, como nós falamos aqui de usos, costumes, práticas, nós temos uma matéria que é mais perecível com a passagem do tempo. Então, o ideal é que essa regulação de como nós vamos nos comportar ao utilizarmos as áreas comuns fique em documento apartado. E aí, hoje, o entendimento predominante é que, por votação de praxe, nós conseguimos essa aprovação ou alteração, a não ser que a própria convenção estipule um quórum outro específico para o tema. Então, temos que sempre checar o que está na convenção para sabermos se ela traz algum detalhe sobre como nós vamos aprovar ou alterar um regimento interno. Não existindo nada, nós aplicamos aí o artigo 1353, caput, e usamos o quórum de praxe para criar o regimento ou alterá-lo. É importante dizer, por mais estranho que pareça, que é um problema jurídico comum e real, que, por vezes, o texto do regimento interno é muito mal elaborado, pensado, e ele acaba colidindo com o texto da convenção. Evidentemente que, nesse aspecto, ele não vai ter valor, porque aqui nós temos uma pirâmide hierárquica, uma escada hierárquica que tem que ser obedecida. Então, a tônica aqui da coisa é que a convenção do condomínio será elaborada em equilíbrio, em harmonia com a instituição e com o Código Civil. E, por sua vez, o regimento interno, a mesma coisa. O regimento interno é um detalhamento da própria convenção nesse aspecto do uso de áreas comuns e não pode ser contraditório, porque, se for assim, não valerá. Então, temos aí que respeitar essa hierarquia das normas que se aplica aqui ao nosso campo também. Vamos falar agora de direitos e de deveres, a começar com a brincadeira de que, infelizmente, parcela dos condôminos acredita só ter direitos. Geralmente, aquele reclamão feroz é o tipo, ele não tem deveres, ele só tem direitos. Então, temos que esclarecer a todos do condomínio que temos direitos, mas temos deveres. Deve haver essa harmonia, esse cumprimento para que tudo corra bem. Nós temos, no artigo 1335 do Código Civil, a enunciação de quais são os direitos dos condôminos. E aqui nós vamos ver também o básico do básico. É evidente que não é uma lista taxativa, porque a convenção, como também o regimento interno, podem trazer detalhes outros, um aprofundamento do que está na generalidade da lei. Então, nós temos, em primeiro lugar, a possibilidade de uso, fruição e disposição
do que é seu. Então, sim, você tem o domínio pleno da área exclusiva, desde que você obedeça às regras de direito de vizinhança, desde que você obedeça às regras urbanísticas, edilícias, e desde que você não incida, algo que acontece muito em condomínio, no abuso de direito. Então, cuidado. Há situações que, se você praticar um direito de maneira desmedida, contrária aos seus fins sociais, contrário aos bons costumes, você acaba abusando de direito. E o próprio Código Civil nos diz, no artigo 187, que isso é um ato ilícito. Então, isso vai dar margem a controle, a indenização. Então, um exemplo disso para vocês é o consumo exagerado de produtos fumígenos, às vezes não só tabaco, em que fica aquele fumacê tenebroso, ninguém consegue nas unidades cercanas abrir janela, você passa pelo corredor aquele fumacê desgraçado, então a pessoa tem o direito de, na sua unidade, fumar, mas ela não tem o direito de se exceder e, com isso, trazer esse tipo de prejuízo a seus pares, se enquadraria aí na figura do abuso de direito, torno a dizer, está previsto lá no artigo 187. Então, aqui nós notamos que já há uma grande diferenciação da vida em condomínio do que é exercer a propriedade. Nós veremos que o exercício do direito de vizinhança ele se torna mais delicado no ambiente condominial, porque nós temos a proximidade, a contiguidade, nós temos muitas vezes edificações que não foram construídas tendo o correto isolamento acústico, às vezes não tem isolamento nenhum, às vezes é o contrário, né? Acaba reverberando sons, ruídos. Então, o que é natural, o que é simples numa unidade isolada, tende-se a tornar dramático em certas conjunturas condominiais. E o sujeito tem que se policiar a respeito para que justamente não ocasione esse dissabor. Outro aspecto que o Código nos dá como direito do condômino é o de usar as áreas comuns, usar sua unidade autônoma, desde que não impeça o mesmo uso pelos seus pares com relação às áreas comuns e desde que não altere a destinação prevista. Então, sempre que nós tivermos uma dúvida sobre qual é a destinação, vamos recorrer à documentação imobiliária, vamos checar a instituição, a convenção, porque está lá, não está pairando a deriva no mundo etéreo. Está escrito lá por expresso qual é a finalidade do espaço comum, da unidade e do próprio condomínio. E, por fim, o Código ainda diz que o direito de participar e votar nas assembleias é do condômino que estiver quite com o condomínio. Então, nós sabemos que uma das questões mais dramáticas da vida condominial é de que o dinheiro não cai do céu, né? O maná não cai do céu, como diz lá a Bíblia. Não há bolsa condomínio. Então, os próprios condôminos que acabam se cotizando e pagando a sua contribuição condominial e, assim, sustentando os serviços de interesse comum. E a questão da inadimplência se torna aqui um problema seríssimo. Então, o legislador ouve por bem afastar aquele que não estiver adimplente, exige-se aqui a completa quitação dos valores devidos ao condomínio, como uma condição para ele participar e votar. Então, não é só voto, não, é participação também. Está lá falando, está lá participando dos debates, se torna um impeditivo se a pessoa não está em dia com o condomínio. E algo que eu não mencionei, qual é o conceito de condômino? O conceito de condômino, hoje, está ligado à comprovação de que aquela pessoa tem algum direito real para com a unidade. Então, no artigo 1228 do Código Civil, nós temos a relação de quais são os direitos reais.
Evidentemente que a propriedade é o direito real completo, perfeito, o direito real máximo, mais sofisticado. Então, o proprietário é condômino, claro, mas não apenas. Nós temos o compromissário, o comprador, aquele que está pagando em suaves prestações a aquisição do seu bem, mas ainda não é proprietário, é um direito real, é condômino. Nós temos o usufrutuário, nós temos o nuproprietário, que é aquele que não tem a posse direta, mas tem a propriedade que está nas mãos do usufrutuário, é aquele que tem o direito real de habitação, de uso, e por aí vai. Então, estejamos aqui atentos, porque não é só o proprietário que é condômino. Agora, por outro lado, um inquilino é condômino, um comodatário é condômino, aquele que vive ali de favor na unidade que foi emprestada, sem remuneração, ele é condômino? Não, não são. Nem o inquilino, nem o amigo está morando de favor, nem o comodatário. Esses são classificados como ocupantes. Então, por via inversa, não sendo condôminos, eles não têm certos direitos, como é o caso de participar e votar nas assembleias, que é específico do condômino. Então, estejamos atentos. É claro que, tendo a posse direta, o ocupante é que vai usar e gozar ali da unidade, mas ele também vai ter que obedecer a todo o regramento aplicável, por óbvio. Em contrapartida, como eu disse, a lei enuncia os direitos e também os deveres. E, da mesma forma, outros deveres mais serão complementados pelas normas internas. Então, o Código nos traz o básico. Em primeiro lugar, e não é acidental, o dever de contribuir com o condomínio, porque, senão, o condomínio não consegue fazer frente às suas necessidades. Então, podemos dizer, sem medo de errar, que a obrigação de contribuir economicamente com o condomínio é o dever principal. Eu me recordo até de uma lição de um autor que eu gosto muito, já falecido, João Nascimento Franco, que ele dizia que o inadimplente no condomínio é um verdadeiro parasita, porque ele acaba vivendo às custas dos seus pares. É claro que isso, o crédito será recuperado, mas ele dará esse prejuízo, ele trará essa preocupação a todos os demais condôminos. Na sequência, aparece a vedação de nós realizarmos obras que comprometam a segurança da edificação. Então, mais uma limitação clara ao direito de propriedade. Eu posso realizar modificações desde que eu comprove, observando aqui a normatização técnica, a NBR, por exemplo, 16680 da BNT, e eu comprovo por A mais B que eu tenho toda a boa técnica aplicada aqui, que não vai haver nenhum problema de segurança à edificação. Também não posso alterar a forma e a cor da fachada, das partes e esquadrias externas. Por quê? Porque a fachada, essa visão externa da edificação, acaba sendo o cartão de visitas do empreendimento, acaba agregando valor econômico. Se cada um faz o que achar bonito, o que quiser, acaba estragando esse conjunto estético arquitetônico e minorando o valor da propriedade imobiliária. Então, você deprecia o valor da propriedade se você alterar a fachada. Por isso que a proibição da alteração isolada existe na lei. Claro que alterações podem ser feitas desde que decididas coletivamente, e o quórum de 2/3 me parece é o quórum adequado para tanto. Por fim, e eu diria que é o aspecto que nós devemos ter maior atenção, porque ele acaba aqui se desdobrando numa série de possibilidades, temos no inciso 4 do artigo 1336 a dosagem dos direitos de vizinhança à realidade condominial. Ou seja, você pode usar, pode gozar da unidade, desde que você não traga prejuízos
quanto aos seguintes aspectos: sossego, salubridade, segurança e bons costumes. Então, vejam só, os bons costumes não foram revogados na lei, estão lá, têm que ser respeitados, inclusive, né? Então, vocês vão notar que em várias situações que não estão precisamente enunciadas no regulamento interno, na convenção, nós vamos embasar a ofensa aos direitos de vizinhança nesse inciso aqui, que acaba abraçando várias situações a um só tempo. É um dispositivo de ouro aqui para nós, quando temos que fundamentar o nosso controle, as nossas sanções. Então, que tem até um caráter didático, de nós ensinarmos essas novas gerações de condôminos e ocupantes que o sistema é regrado de maneira exaustiva e que, na pior das hipóteses, nós nos salvaremos por esse caminho aqui do resguardo ao sossego, salubridade, segurança e bons costumes, que, volto a dizer, tendem a ter afrontas, ofensas maiores na vida em condomínio do que numa propriedade isolada, em que você tem ali um espaço diferenciado, que você tem o distanciamento, e aqui no condomínio não. A contiguidade, o tamanho das unidades, nós temos unidades residenciais sendo vendidas aqui em São Paulo, capital, de 19 metros quadrados. O sujeito vai dormir num cabide, né? Vai dormir de pé na unidade. Então, vocês imaginem uma aglomeração de pessoas no empreendimento desse perfil, o potencial risco de problemas que nós temos, quanto ao superuso, quanto a ruídos, quanto a excessos, afrontas aos bons costumes e por aí vai. Por isso que deve existir, sim, a ordem, o acatamento de tudo o que é especificado. Eu até recomendo, é um trabalho a mais para os síndicos, mas é incontornável, que nós disponibilizemos de maneira ampla e restrita cópia da convenção, cópia da instituição, do regimento. É bom sempre fazer lembretes por via de comunicados, por via de um minuto ali inicial da abertura da Assembleia, de algo que está acontecendo, que está pegando. Então, é um trabalho contínuo de educação, de conscientização que todos que nós lidamos com condomínios fazemos, somos obrigados a fazer, porque é a partir da informação que você passa a ter o respaldo, que você passa a usar as normas como um escudo para dizer que não é uma perseguição, que não é nada pessoal, você está cumprindo o mandamento da lei, das normas, e, de outro lado, nós combatemos também a ignorância. Infelizmente, eu percebo isso por parte de muitos. Os problemas de convivência, as infrações de condomínio nascem por completa ignorância. A pessoa não tem consciência, não sabe dos seus limites. Ela ainda está com aquela mentalidade tacanha de que eu sou dono, eu posso tudo, é meu castelo. Isso já morreu faz tempo, a propriedade sofre inúmeras restrições, e aqui nós temos um belo exemplo disso. Indo já para o nosso tópico final, eu não poderia deixar de falar aqui da minha casa, minhas regras, da ordem, do respeito, sem fazer um realce especial para essa figura tão importante. Ele, claro, não pode tudo, mas ele é um protagonista no condomínio. São vocês, síndicos. São protagonistas por quê? Porque a lei houve por bem estabelecer que aquela comunidade de coproprietários se fizesse representar por alguém democraticamente escolhido, eleito em assembleia. Pode haver reeleição, o Código Civil não impõe restrições, sempre confira se a convenção de vocês não estabelece a proibição de reeleição, mas fato é que a formalidade para
que o síndico se transforme em tal é que ele seja escolhido pelos seus pares. Pode ser uma pessoa estranha, não precisa ser condômino, ocupante, mas sim o ritual da Assembleia elegendo um síndico é algo que será exigido, e geralmente mediante votação de praxe, com a apresentação da plataforma. Então, respondendo essa pergunta, o que é o síndico hoje? O síndico é o representante. O Instituto da Representação ele pode se concretizar por vários caminhos. Há a figura contratual muito conhecida, como exemplo do mandatário, do procurador, que por meio de uma procuração, que é um instrumento do mandato, ele passa a ser o seu representante. Aqui o síndico, ele assume o posto sendo eleito, sendo escolhido democraticamente, e uma ata formalizará essa condição. E o código? O código, notemos, ele traz aqui um leque grande de atribuições que o síndico tem que manejar, tem que cumprir, diferentemente de outros postos, né? Quando fala de conselho, por exemplo, não fala nada, fala apenas que é um conselho fiscal que pode existir. Então, a dosagem será dada pela convenção. No entanto, aqui, no caso do síndico, o artigo 1348 nos traz o básico do básico do que o síndico deve fazer. Então, eu também que falo muito do tema responsabilidade civil, eu brinco dizendo o seguinte: o síndico ele se arrisca a ter problemas no campo da responsabilidade civil quando ele ignora esse mandamento aqui contido no artigo 1348, que, vale dizer, também é uma lista enunciativa, não é uma lista fechada. Por quê? Porque nós temos atribuições outras que vão constar de outras leis, que vão constar das próprias normas internas. Por exemplo, nós tivemos, em 2021, a aprovação de uma lei aqui no âmbito do Estado de São Paulo, exigindo do síndico a atribuição de denunciar situações de violência doméstica. Então, é um exemplo de uma atribuição que está em lei esparsa. Mas aqui temos o básico do que o síndico deve estar em dia, deve fazer para, como eu disse, não ter problemas que sujeitem a uma destituição ou que ocasionem o problema da responsabilidade civil, do dever de indenizar. Então, diz o Código, o que compete ao síndico convocar as assembleias, representar o condomínio em juízo ou fora dele, adotando os atos necessários à sua defesa. Então, aqui é uma ressalva especial de que o síndico não pode ser omisso. Então, surgiu, por exemplo, um procedimento administrativo, convoca a assembleia, a não ser que seja uma questão urgente, que você não tem essa possibilidade, você leva para a assembleia e resolve lá. Dar imediatamente conhecimento à assembleia da existência de procedimento judicial administrativo, de interesse do condomínio, cumprir e fazer cumprir a convenção, o regimento interno e as determinações da assembleia, conservar e guardar as partes comuns, zelar pela prestação dos serviços que interessem à coletividade, elaborar o orçamento da receita e de despesa relativa a cada ano, o que, aliás, dará base a que nós possamos executar as cotas condominiais. Então, desde 2016, com a vigência do atual Código de Processo Civil, nós podemos executar. Nós não cobramos mais os condomínios via ação de conhecimento, né, que demorava um tempão para nós chegarmos no título, na sentença. Agora nós temos o título formado por nós próprios e vamos executar, mas, para tanto, você tem que seguir a convenção e você tem que ter um orçamento. Cobrar os condôminos suas contribuições, bem como impor e cobrar as multas devidas, prestar contas à Assembleia anualmente e quando exigidas, e, por fim, realizar o seguro da edificação. Então, volto a dizer, é o básico do básico,
que todos os síndicos devem ter em mente, não importam se são internos ou se são estranhos, eles devem estar em dia com essas missões. Então, dentro do tempo que me foi atribuído e dentro da proposta que a Ivana me fez, eu encerro aqui a minha fala. Eu agradeço mais uma vez imensamente a oportunidade concedida. Agradeço a Ivana, a Rosa Maria, ao pessoal da Cevale, do Secov, que me deram essa oportunidade. E fico à disposição para perguntas. Muito obrigado. Já acabou? Passou tão rápido, João Paulo. Fazer igual a pessoa fala, puxa, viu? Eu estava aqui pensando, sabe, enquanto você estava colocando, que, na verdade, acabou assim que você fez um passeio, de uma forma geral, mostrando para a gente que aquele condômino não, que bota lá o dedo em riste, como você colocou na figura do representante, que é o síndico, ele não pode estar correto nesse modo de agir. E, ao mesmo tempo, aquele que tem algum problema e que se sente desprotegido, foi colocado aqui de uma forma que existem caminhos para que ele exerça o direito dele. E o contrário também, né? O síndico também tem a representatividade, merece o respeito e, ao mesmo tempo, ele tem limitação. Então, considerando o tema da nossa palestra, do nosso encontro, que nós estamos falando se no condomínio Minha Casa, Minhas Regras, na verdade, a partir do momento que a gente mora em comunidade, vem sempre aquela máxima, né, de que vale o bom senso e que a gente precisa realmente dessa normatização. Muito bom, muito obrigada, João Paulo. Foi muito esclarecedor. Eu que agradeço, Ivana. Bom, vou passar para você aqui agora algumas questões que o pessoal está colocando. Nós temos aqui, deixa eu botar lá no comecinho, um minutinho. A primeira pergunta que nós temos aqui, João Paulo, é do senhor Luiz, que é da Serra do Jambeiro. Ele está falando o seguinte: quanto aos paus das crianças que acham que a área comum é o quintal para brincar e correr, como solucionar? Acho que ele quis dizer da criançada que fica correndo para lá e para cá e fazendo muito barulho. Essa é uma excelente pergunta. Infelizmente, é um problema comum. Nem todos os condomínios têm um espaço destinado ao entretenimento das crianças, dos jovens. Há aqueles que têm, com fartura até, né? Quadra, salão de jogos, aquele setor lá para tocar bateria, guitarra, né? O garage band. Mas há outros que não têm nada. O que se tem é uma garagem, são corredores. E aí eu já enfrentei situações de que condôminos ameaçavam o síndico e o administrador de fazer uma denúncia ao Ministério Público por conta de afrontas ao Estatuto da Criança e do Adolescente, que o condomínio teria que arrumar esse espaço. E isso, com perdão da palavra, é uma completa besteira, né? Estamos falando aqui de um perfil de propriedade. Volto a dizer, ninguém é obrigado a morar em condomínio. Você escolhe o perfil do empreendimento em que você vai viver e você tem que viver com o que você tem, com as indicações que a documentação imobiliária nos dão a respeito da finalidade. Então, a recomendação que eu daria é do síndico ter que impor a ordem, faça não de maneira agressiva, ditatorial, mas pelo esclarecimento de que a pessoa ela não tem aquele direito que ela se arroga a assumir, né? A pessoa comprou aquele perfil de propriedade, sem aquele espaço, e o condomínio não tem a obrigação de se virar nos 30 e arrumar uma saída para isso. Infelizmente, sem que se tenha um espaço adequado, esse tipo de comportamento não será tolerado, porque é perigoso, inclusive. Nós já tivemos situações de atropelamento, de morte, de crianças em garagem de condomínio, porque se permitiu indevidamente que ali fosse utilizado para um fim
que não era o previsto. Então, esse tipo de ocorrência dramática pode existir e temos que corrigir e temos que explicar o porquê das coisas. E volto a dizer, quando nós falamos isso, sempre surge também aquela abordagem de tá bom, então nós não temos uma área, vamos criar. Podemos fazer isso? Pode-se fazer isso. Agora ficou mais fácil, né? Nova redação do artigo 1351. Mas, mesmo assim, nós teremos que nos reunir e, com 2/3 dos condôminos, alterar a finalidade do espaço. Então, não é do dia para a noite, não é por uma vontade individual, não é porque o síndico vai dar uma de populista e vai fazer bonito que ele vai se afastar da normatização. Então, o escudo, a base para o síndico exigir, afirmar, multar, é toda a legislação que nós comentamos aqui, dentro desse âmbito. Certo. E aproveitando aqui que você colocou uma situação que eu acho até interessante colocar, que esses dias me foi perguntado, eu acho que ocorre com frequência quando a pessoa vai fazer a locação do apartamento, vamos imaginar que seja o inquilino, eu não sei, e isso até segue como uma sugestão, porque o pessoal questionou, se a imobiliária passa realmente todas as normas, como que funciona aquele condomínio, porque às vezes na ânsia da locação, o corretor ele esconde alguns detalhes, acaba omitindo, na verdade, alguns fatos. E aí depois isso costuma dar conflito, né? E ainda nessa mesma linha, João Paulo, você falou aqui da mudança da destinação da área comum, que agora mais recentemente teve uma alteração na lei, mudando da unanimidade para 2/3, né? Eu, particularmente, achei interessante essa mudança, porque eu acho que facilita. Mas eu ouvi o pessoal falando que isso pode dar muito problema. Na sua opinião, o que você acha sobre isso? Enquanto isso, eu vou verificar outras perguntas. Claro que o tema é extremamente polêmico, porque nós tínhamos, como você bem observou, a unanimidade como a votação exigida para tanto. E aí sempre há o drama daqueles que não concordam, mas os 2/3 vão impor. Eu tenho uma visão benéfica sobre essa alteração. Por quê? Nós lidamos há muito tempo com esse assunto e sabemos que essa discussão sobre a unanimidade, na maior parte das situações, é uma situação utópica. Perdoe aqui a minha franqueza. A maior parte dos condomínios exigir unanimidade é exigir o impossível. Nunca vai acontecer. A começar porque o perfil do brasileiro, todos os condomínios sempre tem um ou outro do se há governo, sou contra. Você vai falar A, o cara vai falar B, porque o esporte que ele pratica é esse, o da contrariedade. Ele quer ser o diferentão, ele nunca vai concordar com você. E outra, quanto maior o condomínio, em termos de condôminos, unidades, mais difícil a obtenção de unanimidade. Então, eu penso que, diante dessa realidade, que era muito criticada por boa parte dos estudiosos, que falavam isso expressamente, eu lembro até do Pedro Awad, um autor lá do Rio de Janeiro, que tem uma obra muito boa, que ele fala isso, sem pudor nenhum. A unanimidade é impossível de se alcançar, não dá. Ingessa o condomínio. Então, me parece que 2/3 é um quórum suficiente, que muitas decisões judiciais já era aceita, sufragada, e agora temos na lei. Então, penso que os contras e os pós, eu sou a favor, sim, dessa modificação e penso que ela vai ser mantida no sistema e ela é benéfica. E ainda sobre a primeira pergunta, Ivana, me ocorreu uma outra situação que é bom nós comentarmos, né? Fala aqui uma pessoa que tem 3 filhos, né? Então, eu e minha esposa fomos bem loucos de termos 3 filhos no mundo atual. E muitos que vão morar em condomínio que têm filhos acreditam que os funcionários do condomínio, o próprio síndico, têm o dever de zelar pelos seus filhos. Não funciona assim. O chamado poder familiar, que é o poder de cuidar da criança, é dos pais. Então, não aceitem também
que essas crianças, principalmente as menores de 10 anos, fiquem à solta no condomínio, é um risco para elas próprias. Os pais têm responsabilidade pelos seus filhos, devem zelar, devem exercer o pacto do poder, sob pena até de serem taxados de abandono de incapaz. Então, cuidado com isso. O condomínio não vai fazer trabalho de pai e mãe, nem de imobiliária, como você mencionou. O ideal nessa situação mencionada é que a imobiliária seja uma parceira do condomínio e ela seja honesta e ela própria já indique todas as informações. Então, se isso não acontece por bem, nós temos que fazer, né? Cumprir com esse papel e evitar o pior. Sim, sem dúvida. Fico imaginando aí esses apartamentos, como você disse, de 19 metros, que a pessoa tem que dormir no cabide. Imagina só se tiver mais gente. É complicado, né? E a redução de custo que todo mundo... namorada, né? Não Pois pode é. ter namorada. Não pode. Não pode. Ai, ai. Bom, o Luciano Granja mandou para a gente aqui o seguinte: imagine que em um edifício fica de conhecimento público que um apartamento está infestado por cupins. É direito de vizinhança exigir que o proprietário faça o combate aos cupins contratando uma empresa especializada? Sim, sem sombra de dúvida. Mas com o seguinte grão de sal. Esse problema de cupim aqui no Brasil é um problema terrível e nós temos que verificar, fazendo um estudo prévio de alguém com capacitação na área biológica, de controle de insetos, de qual é a origem. Porque muito dificilmente, muito raramente, o problema afeta uma unidade só, de maneira isolada, não afetando a estrutura do condomínio, não afetando os seus vizinhos. Então, aqui nós temos diferentes tipos de cupim. O mais frequente é o cupim de solo. Então, ele pode alcançar unidades superiores, mas ele vai ter uma ligação lá que está no subsolo. O ninho dele está lá no subsolo. Então, nós temos que lidar com muito cuidado para sabermos qual é o tipo de infestação, a sua origem, porque, no mais das vezes, vai ser um problema macro, vai ser um problema amplo, não relativo apenas a uma unidade. E ó que eu falo, eu não moro em condomínio, vou entregar isso para vocês. Eu moro num sobradão aqui em São Paulo e eu já tive esse problema. Eles comeram o armário meu inteiro aqui e o ninho estava no subsolo, foi um caos para nós eliminarmos aí o cupim. Entendi. Muito bem, realmente. Cupim realmente é uma praga, né, João Paulo? Ai, ai. Bom, a Maria Helena, da Brasil Condomínio, da Keike Alencar, está perguntando o seguinte: a convenção do condomínio determina que a convocação da Assembleia seja feita através de carta registrada ou protocolo de recebimento. A convocação é enviada por carta registrada com aviso de recebimento. Neste caso, o condomínio tem que controlar a devolução pelo correio do aviso de recebimento, ou só o comprovante de postagem do registro já é o suficiente? Aí, nesse caso, levando à risca com o que está previsto na convenção, nós teríamos que ter a devolução do comprovante de recebimento. Mas me parece que, numa situação dessas, se você entrega manualmente, presencialmente, e obter o protocolo, dá na mesma. Acho que será extremamente difícil que se anule uma assembleia, porque o sujeito teve conhecimento e, por não ter sido via R, eu vou melar essa assembleia. Não. O principal ali está comprovado, você soube. E, aliás, eu alerto a todos aqui que nós tivemos modificações também esse ano, legitimando a assembleia eletrônica, assembleia híbrida. Isso está lá no artigo 1354, tracinho A, e nós temos a possibilidade de incluirmos no regimento interno a possibilidade de detalhamento, por maioria simples, de como nós faremos essa assembleia eletrônica híbrida. Então, me parece que a legislação vai numa linha mais prática e tolerante com essas formalidades.
é suficiente que nós tenhamos a comprovação de que a pessoa realmente recebeu, está ciente. Tá? Certo. Muito bom. A Rosa está colocando o seguinte: meu prédio tem uma particularidade. É um prédio de investidores e cerca de 50% das unidades são alugadas. E já me deparei com as seguintes situações. Uma, o proprietário locador do imóvel que estava ocupado pelo seu inquilino, querendo entrar num dia de feriado para usufruir da piscina. E também queria ter o direito de usar o salão de festas e a academia. Ela foi ameaçada de processo porque ela, como síndica, se recusou. Então, o proprietário, neste caso, uma vez que ele locou a unidade, ele pode fazer isso? E aí ela coloca mais. Uma proprietária tem 3 apartamentos e 2 vagas avulsas. Não mora no prédio e trabalha no prédio comercial do lado. E ela quer ter livre acesso às garagens do prédio, que ela não mora, mas é proprietário para uso dos funcionários dela. E também está sendo ameaçada de processo. O que a Rosa faz? Vamos lá. Uma questão muito interessante. Eu adianto que há opiniões diferentes da minha, mas eu tenho uma linha de que não é possível, não, a partir do momento que o condômino ele entrega a posse direta do imóvel dele, ele continua sendo proprietário, mas ele perde a posse direta, ele não pode mais usufruir, usar, porque ele entregou para o inquilino. É o inquilino que vai usar a sauna, o salão de festas, que vai usar as áreas comuns e assim por diante. Então, se nós permitíssemos isso, nós daríamos ensejo ao chamado superuso do condomínio. Então, se você opta por entregar a posse direta, enquanto essa posse direta estiver nas mãos de um comodatário, estiver nas mãos de um locatário, você fica alijado de usar as áreas comuns. No entanto, essa segunda situação que ela coloca, de que a pessoa não mora lá, mas tem 2 vagas, e ela vai utilizar as vagas, aí é uma situação diferente. Com relação especificamente à utilização das vagas, ela vai fazer o uso que ela quiser, de acordo com a finalidade daquele espaço, né? Ou seja, ela não pode usar ali como um depósito, mas ela pode, sim, usar para os veículos dela, entrar, sair da garagem, ou permitir que os seus empregados assim o façam. Então, aí é uma situação diferenciada, porque ainda que ela não seja residente ali, ela tem as 2 vagas, e o uso das vagas ele é destacado do uso da unidade. Aliás, nós temos até o perfil de vaga de garagem com matrícula própria. É como se fosse uma unidade diferenciada da unidade residencial, né? Então, me parece que proibir o uso das vagas ou o uso pelos funcionários dela, desde que corretamente identificados, controlados, aí é um risco para o condomínio. Agora, a primeira situação, a entrega da posse direta, aí ele perde enquanto o inquilino estiver lá. Perfeito. Então, nós temos uma separação. Se o condomínio estiver locado e se não estiver. Entendi. A Michele Ferreira está perguntando o seguinte: um condomínio de casas, a colocação de uma biqueira seria alteração de fachada? Olha, eu não me recordo com total precisão que é uma biqueira. Me parece que são aqueles adornos das calhas do telhado, é isso? Seria isso? Ela não especificou. Também estou me perguntando o que seria uma biqueira. Michele, se você puder, nos esclareça. Eu estou pensando que é aquele negócio de eira, sabe? Que não tinha eira nem beira. Biqueira deve ser alguma coisa da beira lá. Se for algum adorno pequeno, insignificante, e parece que o potencial de alterar a fachada é inexistente, é mínimo, porque vai alterar a fachada aquilo que muda a arquitetura, a estética. Então, tem que ser algo realmente contundente, diferenciado. Não são pequenas, insignificantes alterações, né? Mas essa questão de alteração de fachada não é uma vontade minha, não. São questões bem difíceis de nós dar uma resposta
sem ver exatamente do que se trata, porque cada caso é um assunto muito particularizado, casuísta. Nós vemos isso até da jurisprudência. Há julgados que permitem assim, assado. Por quê? Porque naquela conjuntura não houve esse resultado tão contundente, massivo. Então, é difícil dar uma resposta precisa nessa área. Só vendo foto, só fazendo os comparativos aí. Eu concordo, porque eu já vi envidraçamento de varanda e o tipo de vidro modifica a fachada. E é vidro do mesmo jeito. Então, realmente é difícil. O João Santoro, da BR Condos, está perguntando o seguinte: o condomínio enviou uma multa, de acordo com o disposto na convenção, ao condômino referente a uma infração cometida pelo seu inquilino. O inquilino foi comunicado da multa. Esse inquilino tem legitimidade para ingressar com essa ação? Anulando a multa, eu acredito que a pergunta seja essa, né? O Sim. inquilino tem legitimidade para requerer a anulação da multa judicialmente? Sim. Penso que não, também. que essa legitimidade seria do proprietário, né? Nós não podemos esquecer que há uma linha aqui de ligação. O inquilino não tem ligação direta com o condomínio. Sempre entre ele e o condomínio haverá a figura do condômino locador. Então, eu me torno responsável pelo que o meu inquilino comodatário fizer ali em meu nome, na minha unidade. Então, tanto é assim que se o inquilino deixar um passivo, seja de condomínio, seja de multas, isso será cobrado do locador. Então, se for um caso real de se ter argumentos para derrubar a multa, seria o ideal uma atuação conjunta, mas prioritariamente em nome do locador, do condômino, posto que ele que tem a ligação com o condomínio. Certo. E eu mesmo entendi. Então, nesse caso, se porventura, claro, o inquilino não pagar, essa multa vai ficar para o condômino também, né? Exatamente. Certo. A Silvana Almeida está questionando o seguinte: ela gostaria de saber, a pessoa que tem uma procuração para responder pela unidade isolada registrada no cartório tem direito a se eleger como síndico? Quais direitos esse morador tem de fato sobre o condomínio? Ele sendo procurador, a procuração atribui ali a possibilidade de ele participar e votar em nome de alguém, em nome do condômino. Então, ele está ali, não é precisamente em nome próprio, mas representando via mandato, via procuração, o condômino, como se o condômino estivesse ali. E aí a possibilidade dele se candidatar e ser síndico vai depender do que diz a convenção. Eu sou contra a convenção restringir, proibir que pessoas estranhas sejam eleitas síndicas, porque me parece que a lei, o artigo 1347 do Código Civil, aponta no sentido de que pode ser uma pessoa interna ou externa. Então, vale a vontade democrática dos condôminos. Então, ele pode se candidatar, não havendo nenhuma restrição, proibição, e sendo eleito pelos condôminos, ele vira síndico. Nós não temos aí, cada vez mais em ascensão, a figura de síndicos profissionais, que são trazidos de fora, são eleitos. Então, é possível, não havendo nenhuma restrição, e aí ele vai ter ainda o direito de voto em nome daquele condômino, porque ele é procurador. Então, uma coisa não impede outra, né? A vontade democrática dos condôminos, do coletivo, é que vai eleger quem será o síndico. Certo. O Gronsky está questionando o seguinte: o inadimplente que fez acordo e que está pagando em dia pode participar e votar na Assembleia? Mando um forte abraço para o Gronsky. E é uma questão polêmica. O meu entendimento é que não pode. Não pode por quê? Porque quando se faz um acordo, se faz um parcelamento do débito, isso não consiste na chamada novação de dívida. A novação de dívida é uma forma, no âmbito das obrigações, dos contratos,
de você matar uma obrigação original e constituir uma nova a partir dali. Não é isso que acontece no condomínio. No condomínio, quando nós fazemos um acordo, nós damos uma colher de chá. Nós fazemos ali a atualização do valor devido e parcelamos. Então, é exatamente a mesma obrigação. Ele não está quite com o condomínio. A obrigação ainda está pendente, tanto que quem garante que ele vai cumprir o parcelamento como prometido? Pode ser que ele pague o primeiro e não pague as demais. Então, ele não está no mesmo pé de igualdade dos outros condôminos que pagaram no dia, que estão quites. Ele mantém essa obrigação sendo devida. E aí eu sei que muitos condomínios acabam sendo tolerantes, até para incentivar que haja o acordo, mas, tecnicamente, a minha opinião é essa, que, não sendo uma novação de dívida, ele continua sendo inadimplente, não pode participar e votar, mesmo tendo feito o acordo. Muito bem. Bom, nós temos mais uma questão aqui enviada pela Rosa. Ela diz o seguinte: tem um problema de infiltração de uma unidade no salão de festas do condomínio. O problema no apartamento foi reparado há 3 semanas, porém o teto danificado e manchado não foi corrigido. E os proprietários querem esperar a disponibilidade do pintor deles, que acontecerá no prazo de 1 mês para finalizar. Ela cobrou que isso seja feito com mais celeridade até o início de dezembro, por conta de confraternização, Natal, e eles ameaçaram entrar com ação, dizendo que a unidade está sendo perseguida. O que faz a Rosa? A Rosa está cheia de problema. Não é um caso, obviamente, de perseguição, né? Uma explicação mais que justificada, natural, a da rapidez, nós resolvemos esse problema. Mas aqui, como advogado, eu vou ser bem franco, sincero a vocês. Eu, que boa parte vivo de processos, eu tenho que incentivá-los a evitar ao máximo o nascimento de processos. Por quê? Porque, havendo processo, nós teremos a garantia de demora, de gastos, de sofrimento, de angústia. Então, ainda que hajam essas mumunhas, né, esses problemas, essas particularidades, é bom evoluir numa tentativa amigável de encontrar um equilíbrio, de encontrar um consenso a satisfazer os dois lados. Porque, se virar processo, é ruim para todos. Mesmo que você ganhe o processo, o simples fato de ter virado um novo caso vai ser uma grande dor de cabeça para vocês. No mínimo, é garantia de demora, né? Nada acontece do dia para a noite no mundo judiciário. E nós vivemos numa época de alta ansiedade, né? Muito nervosismo. Todo mundo quer tudo para ontem. Tudo é urgente, né? Todas as questões são urgentes. Então, na área jurídica, sinto-lhes dizer, essa rapidez não existirá e o ideal é evitar o judiciário e, mesmo que a contragosto, fazer esses acertos, encontrar aí o ponto de equilíbrio que satisfaça os dois envolvidos. É verdade. A dona Yolanda está mandando a seguinte questão, João Paulo. Existe alguma modificação na lei que fala que a taxa condominial deve ser dividida igualmente por todos e não por fração ideal? E ela complementa falando o seguinte: fachada interna, modificação das portas do hall pode? O que fazer com um condômino que teima em manter a sua porta diferente das outras? Vamos lá. A primeira questão é uma discussão antiga, surgiu de um engano que, infelizmente, um colega advogado divulgou lá em Minas Gerais, de uma decisão isolada que, num caso específico de Minas, isso foi decidido. Não chegou no STJ, essa questão em termos de mérito. E o que vale é o que está no artigo 1336, inciso 1, ou seja, nós vamos aplicar o critério de repartição das despesas conforme o que estiver previsto na convenção. A maior parte das convenções fala em fração ideal. E ponto final, não há segredo. Não há lei nenhuma, não há notícia de julgamento nenhum que tenha modificado isso. Mas, infelizmente, é um engano
antigo, de 15 anos atrás, que vai e vem, né? Ele vira e mexe, é lembrado, mas não tem base, não. Aqui em São Paulo, eu asseguro a vocês, a linha de julgamento é legalista, é conferir validade ao critério previsto na convenção. E se a convenção for omissa, se ela não disser nada, nós aplicaremos de maneira subsidiária justamente a fração ideal. Então, a fração ideal, ela corresponde ao mesmo critério de justiça da repartição dos impostos, que deveria ser, pelo menos, né? Paga mais quem tem mais. Ora, se você tem uma fração maior, a sua incumbência será maior também. É assim que vai se repartir. A segunda pergunta é sobre a existência de um conceito de fachada interna. Sim, nós vamos encontrar até julgados que falam nisso, mas são visões isoladas. A visão predominante é de que fachada é externa, é o aspecto arquitetônico, é o conjunto arquitetônico que vai assegurar o valor da propriedade imobiliária pela sua beleza, pela sua coerência, pela sua conservação. Então, seria incorreto nós falarmos de fachada interna. Não existe. O que existe é uma estética interna, e aí, claro que isso não é livre, e a orientação, mais calcada na experiência, no bom senso, do que numa disposição específica, que até pode existir, a convenção pode falar a respeito disso. É extremamente raro, né? Porque as convenções, elas são recortadas e copiadas, né? Não tem muita variação, né? Elas pecam por falta de criatividade. Então, vai ser raro a convenção falar a respeito. Não falando nada, entende-se que os moradores daquele andar é que devem entrar em consenso sobre a padronização de portas, por exemplo. Então, não será dramática uma porta ser diferente de outro andar, isso não vai comprometer o valor da propriedade imobiliária, em absoluto, né? Então, a recomendação é que eles entrem em consenso sobre a estética ali do andar. Perfeito. Eu vou colocar mais uma pergunta e, infelizmente, nós estamos já no nosso tempo assim estourado. Tem muitas perguntas, tá vendo? Olha, o pessoal gosta mesmo de você, hein? Que legal. Que bom, olha, feliz. o pessoal, ó, isso é para poucos, hein? Ele arrumou um tempo na agenda para atender o Vale do Paraíba, tá? Então, assim, muito legal. A Juliana Cardoso, que é lá de Lavras, do sul de Minas, está perguntando o seguinte: um prédio misto, onde existe apenas um cômodo comercial no térreo e as demais unidades são residenciais. No caso, é uma academia, estilo estúdio, que tem um funcionamento a partir das 5 da manhã, perturbando os demais moradores. Como a administradora pode proceder diante das reclamações de barulho por parte dos moradores? Já foram tomadas providências como diálogo, envio de notificação e nada mudou. Aí a primeira coisa a se verificar é se nós não temos, no âmbito das normas internas, né, a convenção principalmente, algo a nos apegar com relação ao funcionamento dessa parte comercial. Então, quem bolou esse tipo de convivência de área residencial com área comercial poderia, né, deveria ter falado a respeito dessa questão. Se não disse, aí o caminho é se valer de normas municipais que vão traçar a chamada Lei do Silêncio. Em muitas cidades é esse nome mesmo, Lei do Silêncio, que vão trazer, com base nas normas técnicas, a 10.151 e a 10.152, limites de ruídos de acordo com faixas de horário. Então, claro, às 5 da manhã, o limite para a prática de ruídos é muito menor, é um momento sensível de descanso. Então, uma forma de tratar o assunto é aplicar a normatização ali que o município dá, quanto às faixas de horário que podem ser realizadas. E se nada der certo em termos de diálogo, aí, infelizmente, né, é o caminho judicial. É uma ação de obrigação de fazer, uma ação obrigando a academia a operar dentro de uma faixa de horário
que seja compatível com a vida do restante do condomínio, né? Tem que haver um equilíbrio entre o funcionamento das duas partes. Mas é bom conferir antes o que diz a convenção a respeito, né? Porque é curioso isso, haver esse design, mas a pessoa se esquecer de que poderia surgir um conflito a partir daí. Então, esse é o caminho. Certo. Doutor João Paulo, assim, considerando o número de pedidos que estão pedindo para você, se você pode ficar mais 10 minutinhos, é possível? Sem problema, sem problema. Muito obrigada. Então, vamos lá. A Silvana Almeida, que é do condomínio Cajuru 2, aqui em São José dos Campos. Ela está dizendo o seguinte: um morador que quer pintar a porta do... a gente acabou de falar disso. Ô, Silvana, desculpa, eu cortei aqui, mas ela está falando que o morador quer pintar a porta da entrada do apartamento diferente das demais. Silvana, essa pergunta foi respondida agora há pouco numa mesma questão feita pela dona Yolanda, tá? Então, eu vou passar para a próxima. O Daniel Prado está questionando o seguinte: um síndico profissional resolveu colocar em votação 10 dias antes da Assembleia uma pauta extensa de itens a serem deliberados, mais de 50 itens, sem contar os 10 itens específicos da pauta da Assembleia Geral. Criou um modelo de votação nos moldes de BVA, Boletim de Votação à Distância, não disponibilizou a gravação da reunião de instrução prévia à Assembleia, que havia sido submetida por todos, e travou os votos realizados anteriores à Assembleia, de modo que, após os esclarecimentos que houveram no momento da Assembleia, aqueles votos não puderam mais ser alterados. Nessa situação, é possível impugnar essa Assembleia? Eu penso que sim, né? Como foi a minha abertura aqui na fala, o condomínio ele tem um processamento, um procedimento democrático, e tudo aquilo que comprometer esse funcionamento será colocado em risco, em xeque, estará sob o manto da insegurança jurídica. Então, nós temos, em primeiro lugar, que ao convocar um ato, uma assembleia, estabelecer uma ordem do dia, uma pauta, que seja factível, que seja viável a ser compreendida, a ser debatida, a ser votada pelos condôminos. Eu não posso criar esse turbilhão de assuntos e impor uma decisão aos condôminos, né? Fica impraticável, fica inviável pelo volume de informações que eles vão ter que lidar. Nós temos a possibilidade, agora na lei, de mantermos, em situações que exijam votação qualificada, a Assembleia em sessão permanente. Então, eu abro num dia e eu designo uma data final para a sua concretização, para o seu fechamento. Mas, mesmo nessas situações, isso está nos parágrafos do artigo 1353 do Código Civil, há a possibilidade daquele que votou na abertura comparecer no momento de fechamento e mudar o voto. Então, é mais um exemplo de que a democracia, ou seja, a vontade, tem que ser preservada. A liberdade de participação e voto, debate também. Então, essas fórmulas eletrônicas de realização de assembleia são possíveis, mas nós vamos notar que o legislador impõe duas condições. Primeiro, que a convenção não proíba, o que será extremamente raro, né? As convenções não falam nada. E segundo, que se preserve o direito de debate, de participação, de voto. Então, se você não cumprir com esse mandamento claro da lei, você vai colocar tudo a perder, vai ser trabalho jogado fora. E mais, né? Você estará fazendo o contrário do que eu recomendei. Você está criando material para ser processado, para trazer a insegurança para aquilo que você quis fazer. Então, é altamente problemático, sim,
o que eu recomendo numa situação dessas é que, claro, em primeiro lugar, se tente conscientizar, convencer, mesmo porque o síndico que pratica aí coisas não muito adequadas, consoantes à lei, diz o artigo 1349 que ele se expõe a ser destituído. Então, não importa se ele é profissional, se ele é interno, não agiu bem, praticou irregularidades, não cumpriu lá com o que diz o artigo 1348, cumprir e fazer cumprir a convenção e a lei, você será destituído. Simples assim. Ok. A Selma Oliveira está questionando o seguinte: a alteração do regimento interno, quando ele está junto com a convenção condominial, exige um quórum específico? Ou seja, alterando um, altera-se o outro? Aí não tem para onde fugir, né? Se está dentro da convenção, eu terei que obter 2/3 dos condôminos para extrair o regimento interno, separá-lo da convenção, alterar o seu conteúdo, mantendo-o na convenção. Então, se está dentro da convenção, aí não tem remédio, né? Aí eu tenho que cumprir os 2/3. Por isso, dá indicação de que quem está aí elaborando os primórdios do condomínio, que não coloque o regimento dentro da convenção. Permita que seja em documento apartado, de mais fácil modificação. Certo. João Paulo, eu queria colocar agora uma questão que eu tenho, eu fico sempre em dúvida também. Queria saber o que você acha. Quando nós temos receitas tributáveis nos condomínios, aí até faz parte lá também do meu curso, né, da parte de obrigações fiscais. Então, vamos imaginar que num determinado prédio tem uma locação de antena e que esse valor tenha que ser atribuído aos condôminos. Existe um entendimento comum que esse valor deve ser atribuído ao condômino proprietário. Mas, na medida que ele faz a locação do apartamento dele, essa alocação das áreas comuns, da parte comum do condomínio, também, em princípio, está alocada para aquele inquilino. Isso me gera até uma dúvida. Nessa situação, você acha que esse valor suposto de receita tributável deveria ser do condômino ou do inquilino? Porque nessa situação, geralmente, fica para o proprietário. Mas eu tenho dúvida, porque eu falo assim, se ele alugou tudo. Sim. Eu tenho uma visão clara sobre o assunto de que é do proprietário mesmo. Esse tópico não diz respeito à locação. A locação ela vai entregar a posse direta do imóvel, ou seja, a possibilidade de utilização da unidade, de áreas comuns, mas aspectos que digam respeito à propriedade são de incumbência do seu proprietário, do condômino. Então, não tem nada a ver com o inquilino, não temos como atribuir isso ao inquilino. E, se quiser deixar isso claro, pode-se até colocar no contrato de locação, apenas para fins de esclarecimento, tá? Porque me parece que é um assunto que não tem absolutamente nada a ver com a locação, que é direito obrigacional, é contrato. Então, nós temos a lei do inquilinato, nós temos o contrato, e por força dessa amarração, ele está ali no condomínio, na posse direta do bem, para seu uso e fruição. E parou aí. Temas que digam respeito à propriedade são ligados ao proprietário, ao condômino, não ao locatário. Certo, muito obrigada. Bom, eu estou aqui com o pessoal te parabenizando, a Yolanda, o Gronz, que está retornando seu abraço. Agradeço. Todo mundo parabenizando você aqui, dizendo assim que foi tudo ótimo, tá? E, Fico feliz. por fim, Sua ideia eu deu também... certo, hein, Ivana? Não entendi? Sua ideia deu certo. Você que bolou aqui a palestra. Deu muito certo, o pessoal tá todo mundo gostando.
Bom, João Paulo, olha, eu queria novamente agradecer muito sua dedicação, o fato de você ter arrumado um horário para a gente. Nós gostamos muito. Aliás, nós aqui do Vale gostamos muito de você, né? Nós achamos que as suas colocações são sempre muito claras, traz bastante esclarecimento, e além do que você está sempre trazendo essa simpatia para a gente. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Ivana. É sempre uma alegria, uma satisfação, sempre sou muito bem recebido. E esquecemos de dizer, né? Nós somos colegas na Universidade Secov, É verdade. participamos lá do curso de administração, e cada um na sua matéria, né? Então, foi uma honra estar aqui. Contem sempre comigo. Eu só vou dizer não a um convite quando realmente eu não puder. Sim, tá certo. Olha, o pessoal está falando que amou, que foi maravilhoso, que Agradeço a adorou. gentileza de Então, todos. assim, o pessoal gostou demais. Muito obrigada. Eu preciso agradecer também novamente a CGTEC, que é a nossa patrocinadora desse webinar, ao apoio da Cevale, que está aqui presente, né? Que é a Associação das Administradoras, ao apoio do Secov, da Lucimara, da Rosa, que se empenha muito também em todos esses eventos. Aliás, aqui teve uma observação aqui, o pessoal colocou que são várias rosas hoje, viu, João Paulo? Teve várias rosas aqui, né? É uma manhã Ó, florida. tem alguém falando aqui, olha, ó, isso aí, o doutor João Paulo é o bicho, ó, tá vendo? Obrigado. Vocês são muito bondosos. Bom, muito obrigado. A palestra, se puder, se o doutor João Paulo permitir, ficará disponível no site do Secov. Permito. Nós agradecemos a todos e eu também queria aproveitar esse momento para dizer que esse evento está acontecendo hoje em substituição àquele que a gente geralmente faz presencial, em comemoração ao Dia do Síndico. Então, você, síndico, que está aí, os nossos parabéns. Não é fácil, nós sabemos que é bem complicado fazer a gestão de um condomínio. Parabéns a todos vocês. E para todos que participaram, muito obrigada. Tchau, obrigado, até a próxima. Obrigada.